Com mais uma live da nossa semana OAB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Carlos e nesta live de agora faremos uma revisão gratuita de Direito Administrativo e Direito Internacional para a sua prova do OAB que acontece no domingo, dia 17 de outubro. Pessoal, conseguem me escutar direitinho? Para esse bate-papo de agora à tarde, eu vou convidar duas feras do time supremo, a Flávia Campos, que coordena as nossas turmas de OAB, e o professor Paulo Márcio. Enquanto convido os dois e fixo aqui nos comentários o tema da nossa live, já manda essa live para os seus amigos, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo para que todo mundo se junte a nós nesse super bate-papo, nessa revisão gratuita para a prova da OAB, para a primeira fase do 33º exame. Vou fixar aqui então, semana OAB. Administrativo e internacional. Prontinho. Para quem não assistiu às outras lives, fiquem tranquilos, estão todas salvas aqui no nosso IGTV e também no nosso YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu recomendo que faça isso assim que terminar essa live, tá bom? Lá tem muito conteúdo gratuito. E já solicitação para Flavinha aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Fernanda. Oi, Camila. Oi, Desirê Fernandes. Ei, Flavinha. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom finalzinho de tarde, quase noite, né, Carol? Quase noite. Time Supremo não para, né, Flavinha? Exatamente. Eu cheguei, tem 5 minutos que eu sentei na cadeira aqui em casa, que eu tava no Supremo desde 8 da manhã, gravando aula, inclusive da segunda fase de administrativo, né, para ficar tudo bem bonitinho e pronto já para segunda-feira, que o pessoal já vai estar adquirindo o curso, né? Tenho certeza que todo mundo vai ter garantido a aprovação. E aí eu tava lá terminando de gravar as últimas aulas da segunda fase. Excelente, Flavinha. E já que a gente falou sobre segunda fase, eu não posso deixar de falar do nosso Hora H, que vai acontecer no sábado. E para o pessoal que já se matriculou, ou para quem tem interesse em fazer a matrícula, pessoal, está no site ainda por um valor super simbólico de R$19,95. E as dicas, para quem está preocupado, serão diferentes das dicas da semana OAB. Nós combinamos isso com os professores justamente para que vocês tenham essa última semana com dicas diferentes e para que tenham muito conteúdo para essa reta final. Então, matriculem-se no nosso Hora H e vamos que vamos. É isso aí. Quem tem o nosso curso, né, Carol, da primeira fase, já está no momento ali, né, de revisão. A gente está revisando pontos importantes, está fazendo treinamento através de exercício. E aí a ideia é que a gente consiga também complementar com essas dicas aqui que vão ser diferentes do Hora H, como você disse, para trazer o máximo de informação possível, para trazer ao máximo, né, aproveitamento nesses últimos dias aí antes da prova. Isso aí. Flavinha, então vamos começar a nossa revisão de administrativo. O que você separou para a nossa live de hoje? Daqui a pouco eu vou convidar o professor Paulo Márcio aqui. Eu vi que ele já está aqui com a gente. Isso, ele já tá aí. Pode ir convidando ele também, mas eu já começo aqui a já falar de direito administrativo. Carol, então, qual foi o meu raciocínio quando eu fui separar as dicas do nosso Hora H e as dicas que eu ia trabalhar aqui hoje, os temas que eu ia trabalhar aqui hoje? Oi, Paulo! Ei, Carol, ei, Flávia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Ei, turma. Então tá bom. Bom, Paulo, vou falar um pouquinho aqui de administrativo e daqui a pouco passar a bola para você, tá? Para você trazer aí pra gente dicas importantes, pontos importantes também de internacional. Mas aí, Carol, quando eu fui pensar quais seriam os pontos que eu queria trabalhar, como eu pensei que aqui, né, eu teria um tempo maior e não é uma coisa tão... O Hora H é muito dinâmico, né? O Hora H é aquilo que a gente vai, enfim, vários pontos, enfim. Então, eu pensei em separar aqui um assunto que não teria como eu não trabalhar em algum momento de revisão com os nossos alunos, que é a parte de licitações, porque a gente está com toda aquela confusão, né? Se vai ser aplicada a lei antiga, se vai ser aplicada a lei nova, né? Então, tá todo mundo com bastante medo do nosso 33º exame, porque o edital ele não especifica. O edital ele fala que vai cobrar, né? Que pode cair licitação. E aí deixa pra gente segurar a peteca aí, a depender do que eles quiserem cobrar. O que eu acho? E eu, assim, né, pensando, tendo esperança de que o nosso examinador ele vai ser um examinador razoável e atuar, enfim, de forma proporcional. Eu acho que uma grande chance que a gente tem é de ter uma questão nova da nova lei de licitações, principalmente com relação a modalidades, que a gente teve algumas alterações
principalmente a nova modalidade. Assim, a minha grande aposta tá aqui dentro de licitações para a nossa prova de primeira fase. Então, eu queria relembrar aqui rápido tanto as modalidades de licitação da 8666 e da 1433, fazendo comparação entre elas, porque é óbvio que a Lei 8666 também pode aparecer para a gente em prova, e também aproveitar depois para falar rapidamente da questão de serviços públicos, porque a gente tem duas alterações importantes com relação a serviços, e aí eu já passo a bola para o Paulo trazer dicas importantes, tá? Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala de modalidade de licitação, a gente está falando daqueles procedimentos que podem ser adotados a depender do que a administração pública ela quer contratar, né? A regra é que contratos administrativos são precedidos de licitação e aí a administração pública ela vai ter que, em regra, fazer esse procedimento, adotar um procedimento específico previsto em lei para se firmar aquele contrato. E aí, a depender do que a administração está querendo contratar, ela adota modalidades diferentes. Na nova lei de licitações, Carol, que é a Lei 14.133 de 2021, nós temos 5 modalidades de licitação. Dentre essas 5, tem aquelas que eu acredito mais, tem aquelas que eu acredito menos na nossa prova, mas de toda maneira eu quero relembrar rapidamente aqui essas 5 da Lei 14.133. Quais são as modalidades, as modalidades de licitação da nova Lei de Licitações? A gente tem a concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e a grande novidade, que é o diálogo competitivo. Então, são 5 modalidades de licitação previstos para a gente na Lei 14.133. Vou falar rápido de cada uma delas. Vou focar um pouco mais no diálogo competitivo, que é o que eu acredito que possa vir para a gente em prova. Obviamente que tudo pode vir, mas é que eu estou postando ali alguma coisa. A concorrência, Carol, ela deixa de ter aquela divisão lá da Lei 8666, né? Que é aquela questão de valores, que concorrência é para contratações mais caras, etc, etc. E a gente tem a concorrência hoje prevista expressamente com 2 utilizações na Lei 14.133. Ou ela vai ser utilizada para a contratação de obras e serviços de engenharia, tanto serviços comuns quanto serviços especiais de engenharia. E as obras de engenharia são através da modalidade de licitação concorrência e também para a aquisição de bens e serviços especiais. O que são os bens ou serviços especiais? São aqueles que não são comuns. São aqueles que têm uma heterogeneidade, que têm uma complexidade maior, que não são comuns, então, que eu não consigo descrever no edital com especificações usuais de mercado. Então, eu tenho a modalidade de licitação concorrência para esses bens, que são chamados de bens e serviços especiais. A segunda modalidade, que a gente já conhecia também de uma outra lei, que era a lei do pregão, a lei 10.520, é a modalidade de licitação pregão. O pregão, ele é agora, com a nova lei, a modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Então, os bens ou serviços comuns, que são aqueles que eu consigo descrever no edital, com especificações usuais de mercado, que eu consigo colocar as características daquele bem que eu estou querendo adquirir ou daquele serviço que eu estou querendo adquirir. No edital, que são chamados bens e serviços comuns, eles devem agora ser precedidos de licitação na modalidade pregão. O pregão na lei, né, do pregão antiga, que era a lei 10.520, ele era tratado meio que de forma se der para aplicar, aplica. Na prática era sempre aplicado, mas era algo meio que facultativo, apesar de termos decreto, por exemplo, em âmbito federal, que já traz essa obrigatoriedade. Mas eu não tinha previsto expressamente igual a gente tem hoje, que é a modalidade obrigatória para aquisição de bens ou serviços comuns. Então, concorrência, beleza, trabalhamos. Pregão, ok também. Terceira modalidade de licitação concurso. O concurso foi a única que não mudou muito entre a Lei 8666 e a Lei 14.133. A modalidade de licitação concurso ela é para contratação de trabalhos técnicos, artísticos, científicos, né? Então, a questão vai ter que contar lá que a administração está querendo contratar um trabalho técnico, artístico ou científico, e aí a modalidade de licitação, tanto na lei antiga, na lei 8666, quanto na lei nova, é a modalidade de licitação concurso. Depois a gente tem o leilão. Leilão também é uma modalidade que para a gente aqui na nova lei é importante, porque a gente teve uma importante alteração, porque o leilão aqui na nova lei vai ser utilizado para a alienação tanto de bens móveis quanto de bens imóveis da administração. Então, tanto quando a administração pública ela for alienar
bens imóveis, quanto também alienar bens móveis, ela vai, na nova lei, adotar a modalidade de licitação-leilão. Que é aquela história, né? Que você, Carol, você, Paulo, Márcio, também já viram um leilão na vida acontecendo, nem seja que esse leilão de boi, né? Que tem no canal rural. Leilão, a mesma coisa. A administração está querendo vender alguma coisa, as pessoas apresentam seus lances, quem apresentar o maior lance fica com aquele bem. Por que eu estou chamando a atenção que foi uma modificação importante? Porque na Lei 8666, o leilão, ele era a modalidade de licitação utilizada só para alienação de bens móveis. Os bens imóveis, em regra, na Lei 8666, eram alienados por concorrência. Só excepcionalmente, nas hipóteses lá do artigo 19 da 8666, é que podia adotar o leilão. E agora não, na nova lei, leilão é para alienação, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. E, por fim, a nossa grande estrela, quando a gente fala de modalidade de licitação na nova lei, é o chamado diálogo competitivo. Como que o diálogo competitivo ele pode ser cobrado para a gente em prova, acredito eu, tá? Eles vão contar uma história, vão dizer que a administração pública, o município, o estado, ou a União, enfim, um determinado órgão ou entidade, está querendo contratar algo que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com inovações tecnológicas, que a administração pública ela não consegue definir exatamente qual é o que vai atender a necessidade dela. Então, ela quer, primeiro, dialogar com os licitantes previamente selecionados, para que os licitantes eles possam apresentar as suas opções de produtos, né, ou de serviços que vão atender aquela necessidade da administração, para depois a administração fazer a licitação. O diálogo competitivo, ele se caracteriza por esse ponto. Eu tenho primeiro uma fase de diálogo, em que licitantes pré-selecionados vão conversar com a administração pública, com o órgão público, vão apresentar as suas soluções para a necessidade da administração. Dentre todas essas soluções, a administração pública escolhe a melhor solução. Aí depois a gente tem um outro momento que é a fase competitiva. Por isso o nome, diálogo competitivo. Então, nesse segundo momento, aí sim, a administração publica um edital, mostrando qual é a solução que ela escolheu. Ela não precisa firmar o contrato com quem apresentou a solução. Ela vai abrir o caráter competitivo para todos os licitantes que foram pré-selecionados, para apresentarem as suas propostas para ela decidir quem é que vai firmar aquele contrato. Então, eu acho que se a nossa questão trouxer uma questão assim, falando que quer dialogar com o mercado primeiro, que quer dialogar com licitantes, que é uma questão que a administração não sabe exatamente qual é a solução que vai atender a sua necessidade, é essa modalidade nova que a gente tem, que é o diálogo competitivo. Tá? Então, o diálogo competitivo eu acho que é, talvez, dentre as modalidades, a mais fácil de se cobrar em prova, que aí nem entra na discussão de que lei que é, porque diálogo competitivo não existia na Lei 8666, é só na nova lei. Então, eu acredito bem, por isso que eu quero pedir para todo mundo que está aqui dar uma lida no artigo 32 da Lei 14.133. O artigo 32 da nova Lei de Licitações traz esse diálogo competitivo, explica como é que ele vai acontecer. Então, eu acho que dentre as modalidades é um ponto que pode muito aparecer para a gente em prova, tá? Por que eu estou falando só da Lei 14.133? Não estou falando da Lei 8666. Flávia, a Lei 8666 ela não pode cair para a gente em prova? Pode, tá, gente? Pode por quê? Com a edição dessa nova lei, que foi, né, que a publicação dela foi no dia 1º de abril de 2021, a gente tem uma aberração no direito administrativo durante 2 anos. Por que eu digo uma aberração no direito administrativo? Porque a nova lei de licitação, a Lei 14.133, ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. Então, desde o dia 1º de abril de 2021, tá lá, bonitinha, valendo, posso aplicar a lei, a nova lei. Mas durante 2 anos, de acordo com a nova lei, tá lá no artigo 193, 194, durante 2 anos, a lei antiga, que é a Lei 8666, também vai existir. A Lei 10.520, que é a lei do pregão, também vai existir. A Lei 12.462, que traz uma outra forma de contratação, que é o regime diferenciado de contratação,
também vai continuar existindo. Então, durante 2 anos, a gente vai ficar num limbo, entre aspas, em que o administrador público ele vai poder escolher qual é a lei que ele vai querer adotar. Então, o administrador público ele vai poder escolher se ele vai querer fazer uma licitação com base na nova lei de licitações, contratos administrativos, ou se ele vai fazer uma licitação com base nas leis antigas. E eu acho que isso também é legal de se cobrar em prova. Se eu fosse examinador, eu ia querer cobrar. Falar que o agente público ele tem que fazer uma licitação se ele poderia escolher aplicar a lei antiga, que é a lei 8666. Pode. Durante esses 2 anos, ele escolhe. Claro que ele não pode combinar as duas. Ele não pode resolver aplicar o artigo tal de uma e o artigo tal da outra. Isso ele não pode fazer. Ele escolhe, tem que, obviamente, colocar no edital qual é a lei que ele vai aplicar. Se é a nova lei de licitações ou se é a lei antiga, tá? Quis chamar a atenção das modalidades da nova lei, porque eu acho que é mais lógico, se a gente for pensar no examinador razoável, cobrar dessas novas leis, tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui. Outro ponto que eu também acho que é interessante lembrar, que também tem influência da nova lei de licitações e contratos administrativos, é com relação aos contratos de concessão de serviço público. Quando a gente fala de concessão de serviço público, a gente está falando, né, de formas de delegação de serviços públicos, nós temos várias. A gente tem a autorização, a gente tem a permissão, a gente tem a concessão de serviço público. E a concessão de serviço público, ela é tratada em 2 leis diferentes. Ela é tratada tanto na Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, sendo que na Lei 8987 a gente tem a concessão comum, e na Lei 11.079 de 2004, nós temos uma outra forma de concessão, que é a concessão especial. Então, são 2 leis, Lei 8987 de 95, Lei 11.079 de 2004, que trazem para a gente contratos de concessão. Tanto uma lei, Carol, quanto a outra lei, elas foram alteradas pela nova lei de licitações. Isso também eu acho que é uma excelente questão de prova para a nossa prova agora do... Oi? Só um ponto rapidinho. Falaram aqui no chat que tem um barulho no fundo. Eu vou fechar o meu microfone, então depois eu ativo novamente para falar com você, tá? Para ver se o barulho é aqui. Professor Paulo, se puder desativar o seu também, só para a gente ver de onde está vindo. Porque aqui tem um vizinho me fazendo uma reforma, pode ser isso também. Vou desativar aqui. Então. Tá, vamos lá. Bora, acho que melhorou, Carol, bom. Então, acho também uma excelente questão de prova. Também, se fosse eu para fazer essa prova, eu colocaria isso também numa questão, que é com relação à licitação para o contrato de concessão de serviço público. O que é o contrato de concessão de serviço público, gente? Ele é um contrato administrativo que vai ser precedido de licitação e que vai permitir, que vai conceder a prestação de um serviço público para a iniciativa privada, para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas. Tanto na Lei 8987 quanto na Lei 11.079, agora essa licitação para se firmar um contrato de concessão de serviço público, ela pode ser ou na modalidade concorrência ou na modalidade diálogo competitivo. Então, contrato de concessão de serviço público, todo mundo presta atenção e lembra disso. Contrato de concessão de serviço público, agora, ele é precedido de licitação. E essa licitação, ela pode ser na modalidade concorrência ou na modalidade diálogo competitivo. Por que foi uma importante alteração? Porque antes da nova lei, era só a modalidade concorrência. Então, para eu firmar um contrato de concessão de serviço público, seria na modalidade concorrência obrigatoriamente. Agora não, tem uma possibilidade. Ou é na modalidade concorrência ou no diálogo competitivo. Flávia, como que eu vou identificar isso na minha questão? De novo, a questão tem que trazer essa história para a gente. Então, ele vai contar que, sei lá, um município está querendo firmar um contrato de concessão de serviço público, mas que tem uma questão de tecnologia, de inovação, que não sabe exatamente como que vai atender sua necessidade. Enfim, eles vão trazer informação. E aí, se trouxer essas informações voltadas para o diálogo competitivo, beleza, ok, pode ser o diálogo competitivo. Se não, a gente tem a modalidade de licitação concorrência também. Para quem quiser conferir, isso está lá no artigo 2º, incisos 2 e 3 da Lei 8987 de 95. Então, repetindo, tá? Para quem está anotando, artigo 2º, incisos 2 e 3 da Lei 8987 de 95. E também no artigo 10 da Lei 11.079. O artigo 10 da Lei 11.079, né? A Lei 11.079 é que trata de parceria público-privada, PPP, que é um contrato de concessão de serviço público também. Ela traz lá no artigo 10 essa questão da licitação
e traz pra gente tanto concorrência quanto diálogo competitivo. Tá certo? Para finalizar a minha parte, Carol, o último ponto também de carona aqui na Lei 8987, agora já não tem mais ligação com a questão de licitação, mas que eu também acho que é sempre importante a gente trabalhar, a gente entender, é com relação às formas de extinção dos contratos de concessão de serviço público. É um ponto que sempre cai pra gente em prova. Especificamente com relação à extinção, eu indico dar uma estudada nos artigos 35 a 39. 35 a 38 da Lei 8987 de 95, que traz as formas de extinção dos contratos de concessão de serviço público. Quando a administração ela firma um contrato de concessão de serviço público, a ideia é que esse contrato ele vai existir, vai ser executado até o prazo que está lá previsto, né, naquele contrato. Mas o artigo 35 traz para a gente as hipóteses que esse contrato pode ser extinto. Algumas hipóteses do artigo 35, para eu ser muito sincera, eu acho que é difícil o aluno se confundir. Por exemplo, advento do termo contratual, tá lá no inciso 1 do artigo 35 da Lei 8987. O que é o advento do termo contratual? Acabou o prazo. Se acabou o prazo do contrato de concessão, o contrato de concessão vai terminar, vai ser extinto, não acho que tem muito segredo. Extinção ou falência da empresa, falecimento ou incapacidade do titular na empresa individual. Óbvio, se a empresa não existe, se o empresário individual não existe mais, morreu ou está incapaz, não tem por que também continuar o contrato. Anulação. Anulação é quando tem ilegalidade. No direito administrativo inteiro a gente repete isso, né? Que se tem ilegalidade, tem que ser anulado. Então, esses três, eu não acho que confundem tanto o nosso aluno, né? O nosso candidato lá na prova. Então, sinceramente, eles nem gostam tanto de cobrar, não. Agora, tem três. Dos três incisos do artigo 35, tem três que direto eles cobram pra gente em prova e direto a gente confunde na hora da prova. Quais são elas? Encampação, caducidade e rescisão. Se der para eu indicar também esses artigos para dar uma lida, para o pessoal dar uma lida nessas três hipóteses de extinção, vale muito a pena. Porque direto e reto eles vão contar uma história e vão tentar nos confundir. Encampação está prevista para a gente no artigo 37. Artigo 37, ele vai trazer para a gente a encampação, que é a extinção do contrato de concessão de serviço público em virtude da falta de interesse público. Então, não tem mais interesse público naquele contrato de concessão, não atende mais o interesse da coletividade. Então, o contrato ele pode ser extinto em virtude da encampação, artigo 37. Todos da Lei 8987, tá? Depois, a gente tem a caducidade, que é a extinção do contrato por culpa da concessionária. Então, a questão vai contar que a concessionária fez alguma coisa errada, teve inexecução total ou parcial do contrato de concessão, e aí o contrato pode ser extinto também. E aí o nome que a gente dá à extinção, a essa forma de extinção, é caducidade. Tá lá no artigo 38 da Lei 8987. E, por fim, a gente tem a rescisão, que é também a forma de extinção, uma forma, né, de extinção do contrato de concessão, tá lá no artigo 39, que é a extinção por culpa do poder concedente. Então, o poder concedente fez alguma coisa errada, eu tenho essa extinção. Então, falta de interesse público, a gente extingue através da encampação, falando sempre de concessão de serviço público aqui, tá? Se a culpa da concessionária, se a concessionária fez alguma coisa errada, o nome que a gente dá para essa extinção é caducidade. Indico tomar um cuidado e dar uma lida no artigo 38, porque tem todo um procedimento para que seja possível a caducidade do contrato de concessão. E não posso confundir com caducidade de ato administrativo, que é outra coisa, tá? E, por fim, se eu tenho culpa do poder concedente, aí o contrato ele é extinto através da chamada rescisão. Então, artigos 35 a 39, eu falei 38, mas é 39 mesmo que fala de rescisão. Não deixem de dar uma lida nesses artigos, porque eles trazem essas formas de extinção que, acredito eu, também sejam muito importantes, tá? Eu acho que a gente vai ter uma questão de concessão de serviço público. Eu imagino que talvez mais naquela questão dos conceitos que eu falei, mas essas formas de extinção, assim, sempre chamam muita atenção do nosso examinador, tá? No mais, eu separei outras dicas de outros assuntos para a gente trabalhar no nosso hora H. Dicas, assim, que eu acredito bem também de entendimentos jurisprudenciais que a gente tem com relação ao processo administrativo disciplinar, que eu estou apostando bem. Mas, enfim, isso aí é para outro momento, né? Afinal de contas, eu tenho que parar de falar para deixar o Paulo Márcio falar também, né?
Então, isso fica para um outro momento. Eu espero todo mundo no nosso Hora H. Eu tenho certeza que a gente vai trazer dicas bem importantes. Eu estou aqui terminando agora os slides de todos os professores me mandam, né, as dicas, e aí eu organizo nos slides. Estou aqui exatamente fazendo isso agora, e assim, estou vendo muita dica legal, que eu acredito bem, né, pelo que a gente vê, falando, enfim, das outras disciplinas, eu acredito bem na prova de vocês. E no mais, é desejar uma excelente prova, né, dizer para vocês que a gente vai estar aqui até no finalzinho, a gente está lá com vocês, e a gente espera de verdade que a gente consiga ajudar. Não só eu, como todo esse time maravilhoso aqui do Supremo, que a gente consiga ajudar nessa aprovação. Arrasou, Flavinha. Flavinha sempre com a gente em todas as lives, coordenando maravilhosamente bem as nossas turmas da UAB. Como ela falou, o Hora H vai acontecer no sábado, já tem aulas disponíveis, inclusive para quem já se matriculou, já consegue assistir as aulas que estão no portal do aluno. Então, se você não fez sua inscrição, faz agora de uma vez, não deixa para sábado não, faz agora, já assiste as aulas que estão no portal, e aí no sábado você pega as aulas ao vivo. Flavinha, obrigada demais, viu? Pode falar. Beijo. Obrigada. Não, era só falar isso mesmo, que já tem aulas, inclusive, disponíveis de vários professores lá, disponíveis para os alunos. Paulo Márcio, por exemplo, já gravou também nosso H, nossas aulas. Então, já começa, gente. A gente está aqui aquecendo, a gente já está, né, a 120. Bora aquecer mais um pouco aí, já comecem a assistir essas aulas que estão disponíveis, e no sábado a gente se encontra novamente. Tá? Paulo, uma excelente aula para você. Eu vou pedir desculpa, tá, Paulo, que eu vou ter que sair, mas é porque eu tenho que terminar esse negócio do Hora H antes de tomar conta de criança. Então, eu tenho que terminar tudo aqui antes, tá? Então, depois eu assisto, tá? Prometo que depois eu assisto. Eu não entendo tanto, assim, de direito internacional, mas vou tentar, né, aprender alguma coisa com você. Depois eu assisto sua aula, tá bom? Flavinha, obrigada, valeu. Tchau, gente. Beijo. Abraço, Flavinha. Paulo Bacana Márcio, demais. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? E, Carol, tudo jóia, graças a Deus. Mas que aula sensacional da Flavinha, sensacional, hein? Né? Muito bom. Eu assisti ontem também. E o time Supremo, né? Tá até com a camisa, né? Com você até a aprovação. O time maravilhoso, o time tem que mudar, tem que ser um time massa. Aí, ó. O time, eu vi a garrafinha, squeeze que chama, a garrafinha. Super então, cobiçada essa garrafinha. Já me perguntaram várias vezes onde tem dessa garrafinha. Muito, muito. Esse é um timaço. Pessoal, dá foco aí nessa semana, muita ansiedade normal. A gente estava esperando por isso, pandemia indo embora, graças a Deus. Então é tranquilidade. Né? Quem assistiu lá o curso regular, viram lá as nossas dicas. Quem está matriculado aí no Hora H, quem não matriculou, não perde tempo. Carol falou, ele está com uma promoção imbatível. É praticamente uma contribuição social do nosso time Supremo. O Supremo tem essa tradição. A Carol, que foi aluna, é importante falar, a Carol é prata da casa. Então nós temos esse compromisso, né? Fred, que todo o time Supremo, de auxiliar vocês. Moçada, a gente tem percebido, Carol, eu queria fazer um bate-papo, um toque de bola aqui com você, que o próprio edital, eu falo sempre isso muito com os alunos, o próprio edital da OAB, ele contempla que o candidato deve conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores. Lá em Direito Internacional, nós temos só duas questões. Qual que é o ponto aqui? Temos conteúdos de direito internacional público e de direito internacional privado. A experiência vai nos mostrando que, como é o exame para o exercício da advocacia, tende a ser questões de natureza mais prática. E as questões de natureza mais práticas nós encontramos nos conteúdos de direito internacional privado. Então vejamos, por exemplo, no último exame, quando houve uma questão lá, que nós antecipamos no Hora H acerca de homologação de decisões estrangeiras. Aquela dúvida, preciso da comprovação da certidão de trânsito em julgado? Vejamos que, consoante jurisprudência superatualizada do Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessária a apresentação da certidão de trânsito em julgado. Qual que é o ponto aqui? Uma dica super importante, pessoal. Decisões estrangeiras definitivas, seja uma decisão proferida por um órgão judicial ou um laudo arbitral proferido por um tribunal, por um órgão de arbitragem estrangeiro,
o procedimento cabível é a ação de homologação de decisão estrangeira perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas cuidado aí com as pegadinhas, desde a emenda constitucional 45, a emenda da reforma do Poder Judiciário, de 2004, a competência para homologação de decisões estrangeiras e o exequatur das cartas rogatórias é do STJ e não do STF. Então, essa dica é muito importante. Então, vejamos lá. Decisões definitivas desafiam homologação de decisões estrangeiras. Mas, Paulo, e uma decisão liminar? Vamos que uma decisão liminar, uma decisão interlocutória proferida no curso de uma ação no exterior. Também cabe homologação? Não. Aí é diferente. Então, quando nós estivermos diante de uma decisão estrangeira interlocutória, o procedimento adequado, o interesse processual, não é de ação de homologação, mas exequatur de carta rogatória. Então, essa dica é muito importante para que possamos o quê? Não confundir. Decisões definitivas desafiam ação de homologação de decisão estrangeira. E decisões interlocutórias, ou seja, aquelas proferidas no curso do processo, desafiam o quê? Carta rogatória, o exequatur a carta rogatória. Uma dica muito importante aqui também, que eu trabalho já há algum tempo com alunos na graduação, e que é, né, objeto de jurisprudência no STJ, é o seguinte, Carol, vou fazer um toque de bola aqui com você. Imaginemos que eu faço uma aposta com você. Vamos bater uma aposta. Carol, eu tô achando que tal time vai ser campeão do campeonato, e você fala que não, Paulo, não vai ser esse time não, e vamos casar uma aposta aqui nós dois. Imaginamos que eu perco essa aposta, né, uma dívida de natureza moral. Mas, e aí, eu perdi essa aposta, apostei com você, não paguei. De acordo com o nosso Código Civil brasileiro, as dívidas de jogo e de aposta, elas permitem a exigência do pagamento? Sabemos que não. Né? Sabemos que, consoante, né, o Código Civil, no Brasil, as dívidas oriundas de jogos, eu falo, pessoal, jogos não regulamentados. Por exemplo, um jogo de um bingo, um cassino, uma aposta, são dívidas que estão lá no âmbito da moral. Então, vejamos, se a Carol, poxa, o professor Paulo Márcio apostou comigo, coisa feia, né, queimou o filme dele, não me pagou, vou contar para todo mundo. Vejamos, do ponto de vista da moral, a minha reputação vai ficar manchada. Mas se você for postular uma pretensão em juízo contra mim, vejamos que, né, você não terá sucesso. Agora, imagina a seguinte situação, Carol. Um brasileiro que foi até um país, por exemplo, Estados Unidos, foi lá para Las Vegas, onde o jogo, o cassino, a aposta é reconhecido, né, é legalizado, é um grande lazer. Então, imagina a situação, Carol. O brasileiro foi lá no cassino em Las Vegas, jogou, divertiu, gastou lá $200 mil, não pagou. E aí, em virtude desse inadimplemento, o cassino resolve o quê? Propor uma cobrança, seja uma ação de cobrança aqui no Brasil, ou uma homologação da decisão norte-americana, para ter a satisfação dessa dívida de jogo. Como que fica a situação? Será que essa cobrança de dívida de jogo é viável? Vejamos, a gente tem que lembrar, lá no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, que as leis, os atos, as decisões estrangeiras que violarem a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes não terão eficácia no Brasil. Então vejamos, de acordo lá com o artigo 9º da Lei de Introdução, estamos falando aqui sobre o objeto de conexão, de elemento de conexão, vejamos o quê? Para qualificar e reger uma obrigação, aplicar-se-á a lei do país em que se construírem. Então, no campo obrigacional, o elemento de conexão, ou seja, será aplicada a lei do país onde se estabeleceu a obrigação. Então, a dívida do jogo do brasileiro foi construída onde? Lá nos Estados Unidos. O ponto é, o artigo 17 da Lei de Introdução, como nós falamos, não permite que
a cobrança da dívida de jogo seja aplicada, porque viola a ordem pública brasileira. Qual que é o ponto fundamental aqui para que, se isso for cobrado, né, já está na pauta, né, já está na jurisprudência do STJ, é que por mais que pareça não ser provável a cobrança de dívida de jogo, o ponto é que, guardem, meus amigos e minhas amigas, o STJ admite: é possível a cobrança de dívida de jogo ou de aposta adquirida, oriunda de um país estrangeiro, ou seja, onde a dívida foi construída desde que a dívida, o jogo naquele país seja legalizado. Então vejamos, mas professor, mas está muito bem claro no artigo 17, o ponto é, gente, não é o artigo 17, é o princípio do repúdio a um enriquecimento sem causa. Apesar de ter essa vedação do artigo 17 da lei de introdução, da não aplicação de uma legislação estrangeira que contraria a ordem pública, nós temos como um princípio elementar do direito das obrigações o repúdio ao enriquecimento sem causa. Então, quando aquele brasileiro foi até Las Vegas, jogou, divertiu e não pagou, o elemento de conexão, lei do local da constituição da obrigação, previsto lá no artigo 9º da lei de introdução, deve ser prestigiado. Do contrário, a decisão brasileira, que não admite no passado, vejamos que antes, até 2001, 2002, o STF não permitia. Não permitia. Mas hoje a jurisprudência do STJ é no sentido de que, repetindo, um brasileiro que vai até um país em que o jogo, cassino, a aposta é legalizado, joga e não paga, ele poderá sim, caso demandado aqui no Brasil, ser compelido a pagar com base em quê? Com base no artigo 9º da lei de introdução, que prevê a aplicação da legislação do país em que a dívida foi construída, afastando a previsão do artigo 17 com base no que? Na boa-fé objetiva e no repúdio a um enriquecimento sem causa. Então essa dica aí é uma dica totalmente específica, né? A gente já vem falando algumas vezes, é importante, a gente observa cada vez mais, a Flavinha falou que a questão da prova vem lá com um casinho, em direito internacional não é diferente. Então, eu ia falar exatamente isso, esse exemplo que você deu dessa questão, com esse caso de um brasileiro que vai para Las Vegas, faz um jogo e volta sem adquirir a dívida, esse caso, assim, é clássico de FGV, né? FGV é banca de caso concreto. Então, quando a gente entende uma questão, uma disciplina, uma matéria, através desses exemplos, fica muito mais fácil a hora da prova. E, aliás, essas questões podem cair mesmo, né? Esses casinhos, assim, que são bem diferentes, assim, peculiares, podem cair, sim. Excelente. Sim, envolve o que? Envolve um caso prático, um caso que se espera um conhecimento do profissional da advocacia e com base na jurisprudência que hoje é pacificada o que é STJ. Então, o cuidado que o candidato tem que ter, não, isso aqui é dívida de jogo, Código Civil, tá fora. Não, cuidado, porque a exceção está onde? Na jurisprudência. O outro ponto também, uma outra dica, para fechar, Carol, que eu acho muito válido, principalmente com o final da pandemia, com a abertura né, das fronteiras, decorre do visto. O visto, de acordo com a lei de imigração, ele é o quê? É uma expectativa de direito. O visto, ele é uma exigência administrativa e não quer dizer que o estrangeiro tem o visto que ele vai entrar. Então, por exemplo, nós tivemos aqui outro caso concreto. Você vai lembrar, há poucos dias, em um jogo, acho que da seleção brasileira contra a Argentina, pelas eliminatórias, o jogo foi interrompido. Por quê? Porque havia jogadores da Argentina que não tinham comprovado a quarentena, comprovado os requisitos exigidos pela agência reguladora, pela Anvisa, né, para ingressar no território brasileiro. Então, eles teriam que ser o quê? Deportados. Então fica a dica muito importante aí, mais um caso, né, o caso aí, digamos, do futebol, para ter o visto. O simples fato de ter o visto
não significa que o estrangeiro poderá entrar no território brasileiro. Caso haja alguma portaria, uma instrução normativa, algum regulamento disciplinando, por exemplo, que esse estrangeiro tenha que cumprir uma quarentena ou que esse estrangeiro tenha que ter cumprido que tomou as vacinas admitidas aqui pelo brasileiro, e caso ele, mesmo portador do visto, não comprovar essas condições, será sim legitimamente barrado do ingresso no território nacional. Por quê? Porque o visto é expectativa de direito, ok? Então, são essas Excelente. dicas aí práticas, Carol. Esperamos, né, que os candidatos tenham atentos em relação a isso e todo sucesso para os nossos alunos. Excelente, professor. Foi maravilhoso, a sua participação foi maravilhosa, várias dicas super importantes que podem cair, como a gente sempre tem falado, esses casos concretos são muito interessantes para a gente fazer essas revisões. E só para reforçar mais uma vez o convite para quem chegou depois, nós estamos com o Hora H no nosso site, pessoal, vai acontecer no sábado, já temos aulas disponíveis, então quem já se inscreveu, se não assistiu às aulas ainda, assista. Para quem vai se inscrever agora, assista às aulas hoje, amanhã e no sábado a gente tem aulas ao vivo. Amanhã a gente vai soltar aqui no Instagram a programação completa, com todos os horários, todos os professores que vão participar do Hora H ao vivo no sábado. E a gente está sempre junto, né, Paulo? De mãos dadas até a aprovação com os nossos alunos, em busca dessa carteira vermelha aí, que eu sei que é o sonho de muita gente. E como você falou no início, né? Esse sentimento de ansiedade, assim, é muito natural agora, principalmente nessa reta final. Mas a gente tem certeza que com essa revisão final, com esse foco total nessa última semana, vocês vão chegar na prova mais preparados, com a memória de curto prazo ativada. E lembrando que o nível de acerto dos professores no Hora H é altíssimo. No Hora H, nos cursos, enfim. Vai ser muito legal vocês participarem com a gente. Tem gente perguntando aqui se quem tem o clube da OAB vai ter acesso ao curso do Hora H. Sim, já está sim. Você já vai ter acesso sim. Pode ficar tranquilo. KVLN Nardo, você está no clube? Tá gostando? Tenho certeza que sim. Você vai ter acesso sim ao Hora H. Quem está no clube tem acesso, beleza? Professor, muito obrigada pela participação, viu? Gostei demais de conversar com você. É sempre um prazer, contem conosco. Sucesso, viu, turma? Tranquilidade, façam as questões, curtam lá, assistam o Hora H, mandem duas perguntas pra gente. Tamo junto até depois do fim. É isso. E amanhã nós teremos pela manhã Penal e Processo Penal às 9, mais uma revisão. E às 8 da noite teremos Direitos Humanos, mais Direito Civil, Filosofia e ainda Direito Ambiental. E sábado, o nosso Hora H, o maior e menor evento de revisão de véspera do Brasil. Aguardamos vocês. E quem não assistiu a essa live, fique tranquilo. Ela vai ficar salva aqui no nosso IGTV. E também as outras dos dias anteriores e de hoje mais cedo também já estão disponíveis aqui. Combinado? Obrigado pela companhia, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Valeu, Carol. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.